Olá, turma do crochê! Hoje nós vamos dar vida ao casaco mais elegante do canal. Se na parte 1 construímos toda a base da peça, agora chegou a hora da transformação. Vamos confeccionar as mangas, os bolsos, fazer todos os acabamentos e colocar os botões até chegar a este resultado incrível que parece uma peça de boutique. Os pontos utilizados não serão explicados novamente, porque já ensinei cada um deles com bastante detalhe e usando um fio mais claro na parte 1. Se você ainda não assistiu, o link está na descrição. Agora prepare sua agulha e fio e vem crochetar comigo. Relembrando que neste projeto estamos utilizando o fio Fiore na cor azul marinho e o fio Fiore na cor cru. Mas você pode utilizar o fio Cleia ou o fio Pérola, caso prefira. Com este fio, estou utilizando uma agulha de 2,5 milímetros, porque o meu ponto é um pouco mais apertado, mas você pode utilizar uma agulha de 2 milímetros. Precisaremos de marcadores de pontos, uma agulha de costura para costurar os botões, alguns botões de 12 milímetros no modelo em que preferir, mas vou deixar link na descrição caso queira comprar botões iguais aos que eu vou usar aqui. Precisaremos de uma fita métrica para as medidas, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para os arremates. Vou utilizar também um contador de pontos, porque vamos precisar contar as nossas carreiras para o comprimento da manga, e não podemos errar nessa parte. Veja que é só girar e assim vamos marcando a quantidade de carreiras que temos para não perder as contas. Vou deixar o link na descrição caso você também queira comprar um. Mas se não quiser, pode ir anotando em um papelzinho à medida que for fazendo as carreiras. E por fim, precisaremos de alguns alfinetes. Para fazermos as mangas do casaco, vamos trabalhar dois motivos iguais a este aqui, ó. Veja. Nós vamos trabalhar de baixo para cima. Se virarmos a manga de lado, vou afastar um pouco a câmera para tentar enquadrar toda a manga aqui dentro da tela. Se virarmos de lado e dobrarmos o motivo ao meio, você verá claramente como será a nossa manga. E vamos prender a nossa manga ao casaco por este lado aqui. Então, este será o formato das nossas mangas. Vamos trabalhar de baixo para cima, começando com as correntinhas na largura da parte inferior e vamos subindo as carreiras até atingirmos a parte superior mais larga, criando então carreiras de aumentos ao longo de todo o comprimento. Você poderá utilizar um casaco seu que vista bem em você como base para retirar as medidas de uma forma mais fácil. Mas não se preocupe, caso não tenha um casaco para isso, eu vou mostrar como tirar também as medidas no corpo. É só porque no casaco poderá facilitar um pouco. Vamos iniciar tirando aqui uma das medidas da manga, a medida da parte mais larga da manga. Vamos pegar a nossa fita métrica. Vamos medir esta parte aqui, que será a parte mais larga de toda a nossa manga, antes da parte onde prendemos a manga no casaco. Então, vamos medir aqui quanto temos aqui em centímetros e vamos multiplicar este valor por 2. Então, veja que eu tenho aqui 21 centímetros, que vezes 2 equivale a 42 centímetros. Então, eu tenho aqui na parte mais larga 42 centímetros.
Agora veja aonde tirar essa mesma medida no corpo, caso você não tenha um casaco para utilizar como guia. Você vai tirar a medida do seu bíceps, que normalmente é a parte mais larga do braço, e vai adicionar a essa medida 9 centímetros. Essa medida equivale à largura que temos aqui na nossa peça da manga, que é a parte mais larga da nossa peça. Veja que ao medir, eu tenho exatamente os 42 centímetros de largura aqui na peça, que equivalem à largura que medimos ali no casaco. Ou será a medida do seu bíceps mais 9 centímetros. Agora vamos precisar de uma amostra de pontos nessa medida que fizemos da parte mais larga da manga, no meu caso, os 42 centímetros. Então, vou trabalhar aqui correntinhas múltiplas de 3 até atingir a largura medida da parte mais larga da manga, no meu caso, os 42 centímetros, e acrescentar mais 2 correntinhas no final para trabalharmos os nossos bloquinhos de 3 pontos normalmente. Já fiz as correntinhas no comprimento de 42 centímetros, mas você vai fazer conforme a sua medida da manga, da parte mais larga da manga ou do bíceps mais 9 centímetros. E agora, saltamos a primeira correntinha de base, vamos na segunda trabalhar o bloquinho de 3 pontos, com um ponto baixo, um meio ponto alto no mesmo ponto de base e em seguida um ponto alto no mesmo ponto de base. E vamos seguir trabalhando o nosso motivo normalmente até o final das correntinhas, sempre saltando 2 correntinhas de base e trabalhando o bloquinho de 3 pontos na terceira correntinha de base. Chegando no final da nossa carreira, vamos finalizar a carreira normalmente, trabalhando um ponto baixo na terceira correntinha de base. Em seguida, vamos fazer uma correntinha, alongar o fio e já vamos cortar o fio da nossa amostra. Depois, vamos passar a ponta do fio dentro da nossa correntinha alongada, para criarmos aqui um nozinho, somente para que a nossa amostra não corra o risco de desfazer. Prontinho. Agora precisamos contar quantos bloquinhos de 3 pontos temos aqui. Precisamos saber quantos bloquinhos de 3 pontos ou quantos motivos foram necessários fazer para atingir o comprimento que precisamos para a parte mais larga da nossa manga. Então, eu vou contar e já volto com vocês. Depois de contarmos os motivos da nossa amostra, saberemos quantos motivos vamos precisar para trabalhar a parte superior da nossa manga. No meu caso, foram 31 motivos. Agora, precisamos saber quantos motivos vamos precisar na base para conseguirmos calcular quantas carreiras de aumentos vamos ter que fazer ao longo de todo o comprimento da manga. Então, agora vou pegar novamente o meu casaco que estou utilizando como amostra e vou medir aqui a parte inferior da manga. Aqui no meu caso, está dando 15 centímetros. Que vezes 2 são 30 centímetros. Precisamos multiplicar por 2 porque as mangas estão dobradas ao meio. Se não estiver usando um casaco como amostra, vai medir ao redor do seu antebraço na parte mais larga. E depois vai adicionar a essa medida mais grossa do seu antebraço 2 centímetros. Você vai medir bem aqui e depois adicionar 2 centímetros a essa medida. Feitas as correntinhas no comprimento da parte inferior da sua manga,
Vamos trabalhar aqui os nossos motivos normalmente, saltando uma correntinha de base e fazendo um ponto baixo, meio ponto alto no mesmo ponto de base e um ponto alto no mesmo ponto de base. Em seguida, saltamos 2 correntinhas de base e na terceira repetimos o nosso bloquinho de 3 pontos, com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E assim vamos seguir até o final das nossas correntinhas. Chegando no final da nossa carreira, vamos saltar 1, 2, na terceira correntinha fechamos com um ponto baixo. Agora, nós vamos contar quantos motivos temos nessa parte. Vamos contar quantos motivos de 3 pontos temos aqui na parte inferior da nossa manga, para calcularmos quantos aumentos vamos precisar até chegarmos na parte superior. Já contei e na parte inferior eu fiquei com 21 motivos. O ideal é que se na parte superior você tiver ficado com um número ímpar, fique também na parte inferior com um número ímpar. Se na parte de cima a quantidade de motivos for número par, fique com a parte inferior também com o número par. Para isso, se precisar ajustar, acrescente um motivo na parte inferior, se for necessário. Então, agora sabemos que entre as 2 bases, no meu caso, eu vou precisar de 10 aumentos, porque 31 menos 21 são 10 motivos. Mas você vai calcular a diferença de motivos entre as bases para saber quantos aumentos você precisará. Como em cada carreira de aumentos trabalhada, sempre trabalhamos um motivo a mais no início e um motivo a mais no final, cada carreira de aumentos terá sempre 2 aumentos. Então, se dividirmos a quantidade de aumentos por 2, que no meu caso são 10 aumentos, que dividido por 2 são 5, vamos ter a quantidade de carreiras com aumentos que vamos precisar. No meu caso, então, eu vou precisar fazer um total de 5 carreiras com aumentos para atingir os 10 aumentos que preciso. Agora, vamos tirar a medida do comprimento da manga, medindo pela parte inferior, abaixo do braço. Então, vamos medir aqui. Eu medi aqui 45 centímetros. Do total da medida do seu casaco, você vai subtrair 2 centímetros, porque vamos trabalhar aquele mesmo acabamento na cor cru na ponta da manga. Então, na verdade, você vai tirar a medida e reduzir dessa medida 2 centímetros. Aqui, no meu caso, eu não vou reduzir, porque esses 2 centímetros a mais aqui na minha manga vai ficar bom. Porque essa manga desse meu casaco é muito certinha e eu quero que ela fique realmente com 2 centímetros a mais aqui embaixo. Se não estiver utilizando um casaco como guia, você vai tirar esta medida do comprimento da manga da parte inferior da cava, abaixo das axilas, até a altura que você quer no punho, como mostra a seta do desenho. Com essa medida do comprimento da manga, já sabemos qual será o comprimento da nossa lateral. No meu caso, será de 45 centímetros. Agora, vamos pegar essa medida do comprimento da manga e vamos dividir pela quantidade de carreiras com aumento que temos que fazer. No meu caso, 45 dividido por 5 carreiras de aumentos dão 9. Então, a cada 9 centímetros que eu trabalhar de comprimento da minha manga, eu vou fazer, então, uma carreira com aumentos.
Agora você vai calcular com a sua medida do comprimento da manga e a quantidade de carreiras que você precisa ter com aumentos. Então, trabalhei aqui com os meus 21 motivos, uma repetição de carreiras até atingir 9 centímetros de altura. E eu contei quantas carreiras eu fiz aqui usando o meu contador de pontos e foram 18 carreiras no total. Então, agora eu sei que a cada 18 carreiras que eu trabalhar, eu vou trabalhar uma carreira de aumentos, pois a cada 18 carreiras eu terei 9 centímetros de altura. Você vai também calcular conforme suas medidas. Então, veja que eu já consegui com essas medidas formar o meu gráfico completo, mas você vai fazer o seu com as suas medidas. Depois de fazer, então, as carreiras necessárias para ter os 9 centímetros, vou trabalhar aqui uma carreira com aumento para vocês verem como vamos fazer. Em vez de começarmos com o nosso bloquinho de 3 pontos, vamos começar a carreira com um ponto alto. Então, você pode subir 3 correntinhas, caso prefira, ou trabalhar um ponto alto falso, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo. Em seguida, vou inserir a agulha na alcinha da frente do meu ponto baixo, vou puxar o fio e trabalhar o segundo ponto baixo, criando um ponto alto falso. Em seguida, deixa eu aproximar mais a câmera para vocês conseguirem visualizar melhor. Depois de fazermos o ponto alto falso, vamos em seguida trabalhar meio ponto alto no mesmo ponto de base. E agora sim, vamos trabalhar o nosso grupinho de 3 pontos, ainda no mesmo ponto de base. Então, faço aqui um ponto baixo, em seguida, meio ponto alto, ainda no mesmo ponto de base, e logo depois, um ponto alto, ainda no mesmo ponto de base. E fica desta forma. Agora, vamos seguir com a nossa carreira, trabalhando nossos grupinhos de 3 pontos normalmente. Então, salto aqui 2 pontos de base, vamos saltar 1, 2, 1,2 e no terceiro trabalhamos o grupinho com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E vamos seguir assim normalmente até chegarmos lá do outro lado da nossa carreira. Veja que aqui criamos uma pontinha. Chegando no final da nossa carreira com aumentos, em vez de trabalharmos finalizando a carreira com um ponto baixo, vamos trabalhar um grupinho inteiro de pontos, com os 3 pontos. Então, vou saltar aqui os meus 2 pontos, vou pegar o último ponto de base aqui do cantinho e vou trabalhar dentro dele um ponto baixo, depois meio ponto alto e em seguida um ponto alto. Tudo no último pontinho de base. E veja que aqui vou ficar também com uma voltinha a mais, assim como fizemos lá no início. Agora, vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a próxima carreira normalmente, trabalhando o nosso grupinho de 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, vou inserir aqui a agulha e vou fazer um ponto baixo, em seguida, meio ponto alto e logo depois um ponto alto. Só que agora nós não vamos mais saltar 2 pontinhos de base nessa carreira para trabalhar o próximo grupinho de 3 pontos. Vamos saltar somente um ponto e trabalhar no seguinte. Veja que o ponto seguinte, este aqui, já é o ponto que temos entre os grupinhos de 3 pontos da carreira anterior.
Então, vamos saltar um ponto e no próximo ponto já fazemos um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. A partir daqui, seguimos normalmente. Agora, voltamos a saltar 2 pontos de base e trabalhamos o grupinho no terceiro. Então, saltamos 1, 2 e no terceiro fazemos, escapou. No terceiro ponto de base, fazemos um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E daqui para frente, seguimos assim até o final da nossa carreira. Saltamos 2 pontos de base, fazemos no terceiro um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Vamos seguir até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira e aqui vou saltar novamente 2 pontos de base. Veja que aqui eu tenho 5 pontos. Então, eu vou saltar 1, 2 no terceiro. Vou trabalhar meu último grupinho com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E agora, vou finalizar a carreira com um ponto baixo, mas vou saltar apenas um pontinho de base e no último ponto de base finalizo a carreira com um ponto baixo. A partir daqui, vamos voltar a subir as carreiras, agora sem nenhum aumento, até termos novamente a medida para trabalharmos as próximas carreiras com aumento, que no meu caso são 9 centímetros. Então, depois dessas carreiras, vou subir carreiras normalmente, sem nenhum aumento. Aqui eu tenho 18 carreiras, então eu vou subir aqui até ter 18 carreiras, só que contando com essas 2 carreiras, porque senão, quando terminarmos a manga, ela ficará com um aumento. Então, eu continuo a partir daqui, contando as minhas carreiras, a partir dessas 2 com aumento. Então, eu já fiz 2 carreiras e vou trabalhar agora mais 16 carreiras sem nenhum aumento. E vou trabalhando assim até eu atingir os meus 45 centímetros de manga e ter as 5 carreiras de aumento no total, assim como nós calculamos anteriormente. E você fará conforme os seus cálculos. Já trabalhei todas as repetições de carreiras até atingir o comprimento da manga, que no meu caso é de 45 centímetros. Trabalhei inicialmente 18 carreiras, fiz as 2 de aumento, que já contam como subida para as próximas 18 carreiras. Depois trabalhei novamente outro aumento e fui seguindo assim sucessivamente, até ter o comprimento que eu precisava. Veja que aqui na lateral eu tenho 5 carreiras de aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui eu finalizei com aquela carreira de aumentos e voltei com uma carreira saltando apenas um pontinho no início e um pontinho no final para finalizar e iniciar a nossa carreira. E depois fiz uma carreira normal, sem nenhum aumento, para estabilizar essas 2 carreiras aqui de aumentos. E agora vamos trabalhar a segunda parte da nossa manga, como mostra o gráfico. A partir daqui, vamos trabalhar carreiras de diminuições até atingirmos a altura do encaixe da manga no nosso casaco. Então, vamos retomar o trabalho para mostrar para vocês aqui como vamos trabalhar as carreiras de diminuições. Nós vamos trabalhar de forma alternada uma carreira de diminuição e depois uma carreira normal sem diminuição. Uma com diminuição, uma sem diminuição. E assim vamos seguindo. Vamos iniciar a nossa carreira de diminuições caminhando com pontos baixíssimos por 1, 2, 3 pontos.
Vamos fazer isso até chegarmos em um ponto antes do ponto que temos aqui entre os nossos bloquinhos de 3 pontos. Então, vou inserir a agulha no mesmo ponto de base e trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Vamos para o ponto de base seguinte e trabalhamos outro ponto baixíssimo. No próximo ponto, inserimos a agulha e fazemos mais um ponto baixíssimo. E veja que já chegamos em um ponto antes do ponto entre os bloquinhos de 3 pontos. Então, agora aqui vamos inserir a agulha, puxar o fio e segurar este fio na agulha sem fechar o ponto baixo. Vamos no próximo ponto e puxamos o fio. Agora sim, vamos pegar o fio e fechar tudo junto, criando aqui uma diminuição. Em seguida, continuamos com o nosso bloquinho de 3 pontos. Já temos aqui o ponto baixo. Se você quiser, você pode marcar para visualizar ele melhor, caso ache necessário quando formos voltar com a carreira. Então, seguimos com o meio ponto alto e logo depois um ponto alto, ainda no mesmo ponto de base. A partir daqui, seguiremos normalmente com o nosso motivo, saltando 2 pontos de base, 1 e 2, e no terceiro, trabalhando o bloquinho de 3 pontos, com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. E vamos seguindo assim até o final da nossa carreira, onde lá do outro lado trabalharemos outra diminuição. Temos aqui a diminuição do início da carreira e vamos trabalhar agora a diminuição aqui do final. Vou aproximar a câmera para vocês visualizarem melhor. Chegando aqui no final da nossa carreira, temos 2 motivos antes de finalizarmos. Então, vamos continuar. Vamos saltar aqui 2 pontos de base, 1, 2 e no terceiro, vamos pegar o fio, mas não vamos fechar o nosso ponto baixo ainda. Vamos no próximo ponto de base, puxamos o fio e não fechamos. Agora sim, pegamos o fio e fechamos tudo junto, criando aqui a nossa diminuição do final da carreira. Agora, viramos o nosso trabalho e vamos trabalhar uma carreira normal, sem diminuições para a volta. Então, insiro a agulha no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo, depois meio ponto alto e em seguida um ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. Saltamos 2 pontos de base, 1, 2 e no terceiro, fazemos novamente o bloquinho de 3 pontos com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E vamos seguindo normalmente até o final da carreira, onde terminaremos a nossa carreira com um ponto baixo em cima do último ponto de base normalmente. Depois, vamos virar o trabalho e trabalhar novamente uma carreira com diminuições. Em seguida, viramos o trabalho e trabalhamos uma carreira sem diminuições. E vamos seguindo assim até atingirmos a altura que precisamos para as nossas carreiras de diminuições aqui na lateral. Então, vou pegar aqui a outra manga que já está pronta para mostrar para vocês como vocês vão medir a altura dessas carreiras de diminuições. Então, veja, aqui eu fiz as carreiras com diminuições e vamos trabalhar essas carreiras com diminuições até termos a mesma altura na lateral que temos aqui na cava do nosso casaco. Então, veja que se virarmos aqui, ó, a nossa cava, ela vai encaixar perfeitamente aqui na lateral da nossa manga. Então, você vai trabalhando as carreiras com diminuições e vai medindo na cava do seu casaco. Depois de pronta a manga,
Vamos pegar a nossa manga e deixar o lado correto dela para cima. E vamos dobrar a nossa manga ao meio. Então, este é o lado correto, está virado para cima. E agora eu vou dobrar a manga ao meio, ficando com o lado que será o lado avesso voltado para fora. Porque vamos agora costurar a manga pelo lado avesso. Então, vamos fazer uma costura em toda a parte inferior aqui da nossa manga, fechando toda a manga até chegarmos aqui. Então, vamos pegar novamente o nosso fio e fazer aqui um nozinho corrediço inicial. Em seguida, vamos prender o nosso fio novamente no trabalho, aqui na nossa manga, para realizarmos o fechamento da manga na parte inferior. Vou aproximar a câmera para vocês verem melhor. Então, vamos inserir a nossa agulha no ponto aqui do cantinho da nossa manga, atravessando as duas partes. Vamos puxar o fio e trabalhar aqui um ponto baixo. Em seguida, vamos nos pontos seguintes, inserimos a agulha atravessando novamente as duas partes e fazemos um ponto baixo. E assim vamos caminhando por toda a nossa manga, atravessando sempre as duas partes da nossa manga e fazendo um ponto baixo. E vou aproveitar para arrematar este fio, escondendo ele entre os próximos pontos baixos. Então, nós vamos caminhando, inserindo a agulha e trabalhando pontos baixos por toda a parte inferior da nossa manga, até o final da nossa carreira. Vamos fazendo até chegarmos aqui neste cantinho. Finalizada toda a carreira de pontos baixos aqui na parte de baixo da manga, fiz aqui uma correntinha e alonguei o fio. Agora eu vou cortar a ponta do meu fio e vou passar a ponta desse fio dentro da minha correntinha alongada para criar aqui um nozinho, prendendo o fio definitivamente. Depois vamos arrematar este fio, escondendo ele entre alguns pontos. Agora vamos desvirar a nossa manga, porque lembra que estávamos costurando a manga pelo lado avesso. Então, vamos desvirar toda a nossa manga. Depois de desvirar a manga, vamos colocar ela no nosso casaco. Vamos pegar a manga já desvirada, estando ela do lado correto, e vamos colocar ela dentro da nossa cava do casaco desta forma. Em seguida, vamos abrir o nosso casaco, aqui a lateral do nosso casaco, e vamos pegar aqui a borda da nossa manga e vamos encaixá-la com a bordinha da cava do nosso casaco, desta forma. Vamos prender a costura da manga na parte de baixo, junto aqui onde está o nosso marcador de pontos, que é exatamente na metade da nossa cava. E a parte superior, vamos encaixar também aqui na metade da nossa costura do ombro. Então, a metade dessa parte retinha deve ficar junta com a costura do ombro. Vou prender aqui com alguns alfinetes e vou prendendo ao redor de toda essa parte. Assim facilitará a nossa costura. Depois de prendermos as bordas da nossa manga e da cava com os alfinetes, vamos agora pegar novamente o nosso fio e trabalhar um nozinho corrediço inicial. Em seguida, nós vamos prender novamente o nosso fio nessa parte com um ponto baixo. Então, vou pegar aqui, ó, a nossa volta. Vou inserir a agulha em um dos pontos,
Vou puxar o fio e trabalhar aqui um ponto baixo, prendendo as duas bordas juntas. E vamos circular toda a volta com pontos baixos, assim como nós costuramos a parte inferior da manga. Então, vamos para o próximo ponto, atravessamos as duas partes, puxamos o fio. Ups, está escapando. E fazemos aqui um ponto baixo. Vamos para o ponto seguinte, atravessamos as duas partes, puxando o fio e fazemos um ponto baixo. Escapou. Prontinho. Vamos dar toda a volta com pontos baixos para prendermos a manga aqui na nossa cava. Depois de feita toda a volta com pontos baixos ao redor da manga e da cava, vamos depois esconder estes fiozinhos com a ajuda da agulha de tapeceiro entre alguns pontos na parte de dentro do nosso casaco. Mas agora eu vou desvirar para vocês verem como ficou a nossa costura. E vai ficar desse jeito. Veja que a costura fica muito bem feita, com um acabamento perfeito, tanto de um lado quanto do outro. E agora nós vamos trabalhar na ponta da manga o mesmo acabamento na cor cru que fizemos ao redor da gola e do corpo do casaco. Este acabamento já foi ensinado no vídeo na parte 1. Então, vamos começar pela parte aqui da costura e dar toda a volta em pontos baixos. Em seguida, trabalhamos outra volta fazendo as alcinhas com duas correntinhas, depois uma volta com pontos altos e em seguida uma volta com aquele acabamentinho arredondado, com um ponto baixíssimo, dois pontos altos e outro ponto baixíssimo. Depois de feito o acabamento na ponta da manga, veja como ficou. É o mesmo acabamento que nós fizemos na gola e ao redor aqui do corpo do casaco. Nós vamos repetir todo este procedimento que fizemos para a manga, para criarmos a manga do outro lado. E vamos colocar da mesma forma com pontos baixos, como fizemos com essa manga aqui. Em seguida, vamos trabalhar os bolsos e posteriormente colocar os botões. Para fazermos os bolsos do casaco, vamos pegar novamente o nosso fio e vamos trabalhar um nozinho corrediço inicial. Em seguida, vamos trabalhar correntinhas múltiplas de 3 e mais 2 no final, até termos o comprimento que queremos para o nosso bolso, como mostra o desenho a seguir. Feitas as correntinhas na largura que você quer o seu bolso, vamos trabalhar os nossos motivos normalmente, saltando uma correntinha de base e na seguinte fazemos um ponto baixo, em seguida meio ponto alto e depois um ponto alto, tudo junto no mesmo ponto de base. Em seguida, saltamos duas correntinhas de base, uma, duas, e na terceira, trabalhamos novamente os 3 pontos juntos. Um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. E assim vamos seguir trabalhando por toda a nossa carreira e depois subiremos uma nova carreira. Vamos finalizar sempre com um ponto baixo e começar a nossa carreira com um grupinho de 3 pontos juntos, até atingirmos a altura que queremos para o nosso bolso. Voltei depois de atingir o tamanho que eu queria para o meu bolso. Fizemos as correntinhas até atingirmos a largura do bolso. Depois trabalhei repetições de carreiras até atingir a altura que eu queria para o bolso. Agora vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos ao redor de todo o bolso, menos na parte superior. Então, vamos retomar o nosso trabalho
E aqui no canto, vou trabalhar 2 pontos baixos neste último pontinho, para que vire o trabalho de uma forma mais suave. Em seguida, vou caminhar trabalhando um ponto para cada ponto de base, até chegar neste cantinho aqui embaixo, onde trabalharemos 3 pontos baixos juntos para virar. E seguimos dando toda a volta com pontos baixos, exceto na parte superior. Feita toda a volta em pontos baixos ao redor do bolso, vamos trabalhar aqui uma correntinha e alongar o fio. Em seguida, vamos cortar a ponta deste fio, deixando uma ponta grande o suficiente para depois costurarmos todo o bolso ao redor, prendendo ele no nosso casaco. Então, vou deixar uma ponta bem grande e vou passar essa ponta por dentro da correntinha alongada para criar aqui um nozinho. Desta forma. Agora vamos trabalhar com o fio na cor cru. Vamos iniciar fazendo um nozinho corrediço inicial e em seguida vamos prender o nosso fio na cor cru aqui de volta no trabalho. Prontinho. Vamos inserir a agulha no ponto bem do cantinho e vamos fazer aqui um ponto baixo. Em seguida, trabalhamos um meio ponto alto no mesmo ponto de base. Então, laçamos o fio, inserimos a agulha no mesmo ponto de base e fazemos um meio ponto alto. Depois, trabalhamos um ponto alto no mesmo ponto de base, criando o primeiro bloquinho de 3 pontos. Saltamos 2 pontos de base e no terceiro repetimos o bloquinho com um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. E vamos seguindo assim por toda a nossa carreira, em toda a parte superior do nosso bolso, até chegarmos do outro lado. Finalizada a carreira na cor cru, vamos fazer aqui no final da carreira uma correntinha e alongar o fio. Vamos cortar a ponta do nosso fio e em seguida passar essa ponta por dentro da correntinha alongada para criarmos aqui um nozinho prendendo o fio definitivamente. Depois basta arrematar este fio passando ele por entre alguns pontos com a ajuda da agulha de tapeceiro. Faremos o mesmo com a outra ponta, com as 2 pontinhas do fio. Depois vamos posicionar o bolsinho que fizemos, aonde queremos que ele fique no nosso casaco. E com a ajuda de alguns alfinetes, vamos prender o bolsinho aqui no casaco, colocando alfinetes ao redor de todo o bolso. Depois de prendermos todo o bolso com os alfinetes, vamos pegar a ponta do fio que deixamos aqui para fazer a costura e vamos colocar na agulha de tapeceiro. E agora vamos costurar ao redor do bolso, por cima da carreira de pontos baixos que fizemos ao redor dele. Então, vou inserir a agulha aqui no meu primeiro pontinho e puxar todo o fio para a parte de trás, do lado de dentro do nosso casaco. Em seguida, volto com a agulha no pontinho seguinte da carreira de pontos baixos e puxo todo o fio novamente. Depois, insiro a agulha no ponto seguinte e puxo todo o fio para a parte de trás. Em seguida, volto com a agulha no ponto seguinte
e puxo todo o fio. E vamos seguir assim ao redor de todo o bolso, indo e voltando com a agulha até chegarmos lá no final. Depois de fazermos toda a costura ao redor do bolso, vamos passar o fio aqui no último pontinho para a parte de dentro do nosso casaco. E aqui do lado de dentro, vamos trabalhar alguns nozinhos. Vou passar o fio por baixo aqui de alguns pontos e antes de puxar todo o fio, passo a agulha dentro da alcinha. Em seguida, passo a agulha novamente na mesma alcinha e puxo criando aqui um nozinho. Vamos criando aqui quantos nozinhos forem necessários para que este fio fique bem preso. Depois, vamos arrematar o fio passando entre alguns pontos na parte de dentro do nosso casaco. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para criar este bolso, para fazermos um segundo bolso e colocar do outro lado do nosso casaco. Agora, vamos fazer a aplicação dos botões. Vou pegar aqui um dos botões e uma agulha já com o mesmo fio que utilizei no acabamento passado. Mas verifique se a sua agulha passa por dentro dos buraquinhos dos botões. E se você precisar de uma agulha mais fina, pode utilizar um outro fio que seja da mesma cor, cru, do nosso fio cru. Então, eu vou colocar aqui. Vou abaixar primeiro a câmera para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vou costurar aqui o meu botão, mirando bem no meio deste gominho. Sempre vamos trabalhar com os botões, prendendo, costurando os botões sempre no meio deste espaço. Então, vou colocar aqui o meu botão e vou passar a agulha com o fio de trás para a frente e por dentro de um dos buraquinhos do botão. Vou puxar o fio, vou aproximar aqui mais para vocês verem melhor. Vamos puxar o fio, deixando uma pontinha para fazermos alguns nozinhos depois. Em seguida, vou inserir a agulha em outro furinho do botão e vou puxar todo o fio para a parte de trás. Depois, volto com a agulha novamente de trás para a frente em outro buraquinho do botão. Puxo todo o fio. Em seguida, insiro novamente no outro buraquinho do botão e puxo todo o fio para a parte de trás. E veja como vai ficar. Agora, na parte de trás, vou criar alguns nozinhos com as pontas do fio. Assim, o botão ficará costurado e preso definitivamente. Depois, vamos arrematar essas pontas de fios, passando elas por entre alguns pontos aqui atrás. Agora, vamos costurar os outros botões. Eu vou aqui pegar o próximo botão e vou colocar ele com a distância de 5 gominhos. Então, vou saltar 1, 2, 3, 4 e no quinto gominho eu vou costurar outro botão, como fizemos com o primeiro. Salto novamente 5 gominhos e costuro outro botão. E vou seguindo assim até o final do meu acabamento. Depois de costurarmos todos os botões, para fazer o fechamento do casaco, nós vamos utilizar este espaço aqui que temos das alcinhas com 2 correntinhas que fizemos no acabamento. Veja, este espacinho aqui. Então, vamos passar os botões por este espaço. Então, basta vir com o botãozinho e passar o botão neste espacinho que temos do outro lado. Desta forma, o casaco ficará fechadinho.
Inclusive tem uma foto minha com o casaco fechado no final do vídeo. Após colocarmos as duas mangas no casaco, tanto de um lado aqui quanto do outro, depois de colocarmos os dois bolsos na parte de baixo do casaco, veja, e costurarmos todos os botões, o nosso casaco estará prontinho. Então, eu vou deixar algumas fotos minhas no final do vídeo para vocês verem o resultado final no corpo. E esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa seu like, se inscreva aí no canal e ativa o sininho. Obrigada por assistir e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.